No livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 6, diz assim: Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. E no versículo 28 do capítulo 38 de Jeremias diz assim: E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Ele continuou preso, só que dessa vez ele estava no pátio da guarda. E no versículo anterior está dizendo que colocaram ele numa cisterna onde não tinha água, mas somente lama, que ele ficou preso por um bom tempo dentro de uma cisterna onde só havia lama, né? E quando eu estava lendo essa palavra, eu falei para Deus: Senhor, me fala mais sobre essa passagem. Por que os seus filhos, por que os profetas de Deus, por que os servos de Deus têm que passar por essas situações, sabe? Tudo bem passar por dificuldade, mas por que esse tipo de dificuldade, sabe? Ele estava fazendo o que era certo, que era pregar o que Deus estava mandando pregar, ele estava falando o que Deus estava mandando falar, ele estava obedecendo ao Senhor. Nós não temos que ter uma vida isenta de dificuldades, né? Porque servir a Deus não quer dizer que você não vai ter problemas. Muito pelo contrário. Mas, por que esses tipos de problema, né? São problemas bem, sabe? Bem apertados, né? Então, como o de Jeremias aqui nessa passagem, está dizendo que, assim, não bastou só prender Jeremias. Porque quando você prende alguém, isso aí já é uma luta, já é uma dificuldade, já é um problema você ser preso. Mas você ser preso numa cisterna, na lama, onde nem água tem, entendeu? É você apertar o problema e apertar, entendeu? Não é apenas um problema, né? Ele se torna muito pior. Então eu falei: Senhor, por que tem esse tipo de problema, né? Não bastava ele ser só preso, sabe? Ser preso numa cela. Por que colocar ele dentro de uma cisterna? E assim também nas nossas vidas, né? As dificuldades que nós passamos. Não basta ser apenas uma doença, não basta ser apenas, sabe, uma luta, uma dificuldade, um desafio, um obstáculo. Mas as coisas têm que ser uma prova ao ponto de nos tirar o ar, ao ponto de nos sufocar muitas das vezes, né? E eu perguntei isso para Deus, né? E o Senhor falou: filha, para mostrar que Deus é suficiente nas nossas vidas. E isso basta. E é verdade. Porque quando você lê essa passagem aqui, você vê, meu Deus, Jeremias foi preso dentro de uma cisterna onde só havia lama. E depois soltaram ele, prenderam ele no pátio da guarda, e ele ficou no pátio da guarda até a cidade ser sitiada pela Babilônia. Ou seja, é para mostrar que Deus é suficiente e isso basta. Tipo assim, meu filho, ó, o profeta Jeremias, eu vou fazer você ser preso, eu vou permitir com que você seja preso numa cisterna onde não vai ter água, mas eu vou prover para você também lá dentro. Eu vou mandar pão, eu vou mandar o guarda levar pão para você, eu vou prover para você lá dentro, mesmo sendo um lugar sem luz, mesmo sendo um lugar desprovido de qualquer alimento, eu vou prover para você. Mesmo na lama, eu vou prover para você. Então Deus faz assim com as nossas vidas também. Muitas das vezes Deus permite luta, permite doença, permite morte, muitas das coisas que nós não compreendemos. Mas uma coisa é certa, Ele também nos mostra que Deus é suficiente. A sua graça te basta. A graça dele nos basta. Porque Jeremias, ele ficou numa cisterna e a presença de Deus foi com ele. E isso foi suficiente, mesmo com todo o sofrimento. Porque na Bíblia não fala que ele estava angustiado, nada disso. Mas com certeza ele estava. Com certeza ele estava, porque ele estava preso. Entendeu? Mas a graça de Deus era suficiente. A presença de Deus era suficiente. E quando eu digo que a presença de Deus é suficiente, não quer dizer que você vai viver alegre, que você vai viver, sabe, pulando de alegria, satisfeito com tudo que está acontecendo. Não, porque a verdadeira satisfação a gente só vai ter na eternidade. Mas você passar pelas dificuldades, aquelas que te espremem, com a presença de Deus, é você saber que Deus vai prover até o último dia.
É você saber que Deus vai ser contigo até o último dia. É você saber que no hoje Ele vai ser contigo até o final do dia. É isso você viver com a presença de Deus. É você saber que mesmo você não tendo força nenhuma, como eu creio que Jeremias também não tinha força nenhuma quando colocaram ele numa cisterna e ele afundou na lama, ele ficou lá incomunicável, totalmente isolado, sem comida. Deus proveu. Não só com alimento, mas Deus proveu com a sua presença. Então muitas das coisas nós não vamos compreender, mas Deus nos fala nesse dia que muitas dessas dificuldades também nos mostram que a presença de Deus é o suficiente e isso te basta. Se você está de pé hoje é porque a presença de Deus lhe é suficiente. Muitas das vezes a gente vai perder pessoas, vai perder coisas, vai sofrer com situações e vai parecer que você não vai aguentar, mas a presença de Deus vai te bastar. Você pode estar com vazio, você pode estar com angústia, mas a presença de Deus vai ser suficiente. Então, muitas das vezes, essas situações cabulosas, nos mostram também que Jesus, Deus, é suficiente e isso basta. E essa situação de Jeremias nos mostra isso, que a presença de Deus é o suficiente. E isso basta, porque ele estava preso. Ele vivia sendo preso só porque ele pregava a verdade. Só porque Deus mandava ele fazer algo, ele fazia, ele cumpriu a palavra, ele fez a vontade do Senhor. E olha o resultado, olha a consequência, ele foi preso. Como assim? Eu cumpri tudo que o Senhor me falou e agora eu vou ser preso dentro de uma cisterna? Meu filho, é para mostrar... Você não entende, mas também é para mostrar que a minha presença é suficiente e isso te basta. Porque se você ficar de boa também, você vai continuar como todo mundo. Mas quando você está numa cisterna, quando você está na lama, quando você está ali, onde não tem como o ser humano mexer o dedinho e te tirar dali, você vai conhecer o seu Deus. Você vai ver que só eu te sustento nesse lugar. E muitas das vezes é assim com a nossa vida. A gente vê no meio dessas dificuldades cabulosas, ou seja, que não é só uma dificuldade, tem que ser uma dificuldade diferente, né? Mas aí Deus te mostra que Ele é suficiente, é Ele que provê na tua vida, é Ele que te sustenta, é a mão de Deus que faz você suportar, é a mão de Deus que faz você abrir um sorriso quando você tá todo quebrado por dentro. E não é um sorriso de falsidade, é um sorriso porque Deus te carrega. Para mostrar que Deus é suficiente e isso te basta. Quando tudo vai bem, a gente não consegue ver que Deus é que faz tudo. Mas quando a gente está numa dificuldade, como aqui no caso de Jeremias, isola ele, deixa ele completamente comunicável. Ele vê com certeza que só pode ser Deus na vida dele, né? Então, o Espírito Santo nos diz nesse dia que a presença dele é suficiente e isso basta.